Oi digitais, eu sou Fernando Salles e está começando mais um Fica a Dica. Hoje sobre o livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Antes de começar essa análise, vou precisar fazer uma breve contextualização para vocês. Já que O Cortiço é uma obra que foi escrita aí no final do século XIX, pertencendo a um período literário chamado naturalismo. O final do século XIX é um período em que a ciência e a razão têm muita força. Muitos acreditam que a ciência e a razão podem explicar todas as coisas. Dessa forma, O Cortiço é como que um teste científico dentro da literatura. E a principal teoria que vai dar sustentação aí para o naturalismo é o determinismo, que diz que o homem é determinado por sua raça, por seu meio e pela sua época. Essa é uma tentativa de provar que o homem é o pior que ele poderia ser. É o mais baixo, é o mais instintivo, é o mais sexual, é o mais cruel, é o mais traidor, é o mais discriminatório. O que há de pior no homem, o naturalismo expõe e diz: nós somos assim. O naturalismo também privilegia o que é doentio, o que é patológico, os tabus, tem coragem de abordar temas bastante polêmicos até hoje, como a homossexualidade, por exemplo. No Cortiço a gente vê até a descrição de uma cena de menstruação, ou seja, eles gostam mesmo de falar de temas bastante controversos, bastante complexos. O naturalismo é ainda um estilo bastante pessimista e eu diria o seguinte: o realismo mostra, o naturalismo esmiuça. Então vamos à obra. Uma característica muito marcante do Cortiço é o tratamento que é dado às pessoas como se elas fossem animais, que é chamada aí de animalização ou zoomorfização. É uma mulher que estrebuchava feito uma galinha, é uma que rebolava feito uma serpente, é um homem que morreu feito um burro de carga e muito mais. E se nós observarmos com atenção a nossa sociedade, a maneira como nós vivemos hoje, nós vamos perceber que essa questão da animalização continua seriamente até hoje. Nós falamos especificamente do rebaixamento da mulher no nosso vídeo Como Ler Poemas, a Mulher, que vocês podem encontrar aqui do lado e também na descrição. Esse é um livro que costuma dar muito problema nas escolas porque ele fala muita besteira, fala muita sacanagem, os pais vão reclamar e tal. Mas nós temos que entender que essa é uma obra importantíssima para a nossa cultura, uma obra que nos leva a nos entender melhor o Brasil e entender melhor a história das nossas periferias. Uma obra que estabelece uma oposição aí com o Cortiço, que nós já falamos aqui no canal, é a obra Admirável Mundo Novo. Se o Cortiço mostra o pior dos mundos, Admirável Mundo Novo mostra um mundo ideal, mas nem tanto assim. Vocês podem conferir ele lá embaixo, vou deixar na descrição para vocês. Mas voltando, a história gira em torno do João Romão. Ele é o capitalista, ele representa o capitalismo dentro da obra. Ele começa como um trabalhador que tenta segurar ao máximo, que tenta economizar ao máximo e viver em condições muito precárias, buscando enriquecer a qualquer custo mesmo. Ele dorme em cima do balcão, ele come só as frutas podres, ele sai de madrugada para roubar material de construção. E quando o patrão dele deixa a venda como pagamento das dívidas com o João Romão, ele acaba então começando a sua riqueza e depois ele vai construir 3 barracos que vão crescendo até chegar a formar o Cortiço. O interessantíssimo disso é que o João Romão não desfruta nada do que ele ganha, do que ele produz. É interessante que a gente pode perceber isso no mundo real também. Tem um monte de gente que tem um monte de dinheiro que não dá nem para pensar e não desfruta da vida. Não é verdade? Nesse conjunto de casinhas vai morar todo tipo de gente pobre. É, enfim, o Cortiço. Ao lado do João Romão, que é português, vai morar um outro português também, que é o Miranda. E eles vão estabelecer 2 polos dentro dessa história. De um lado o João Romão, que tem dinheiro, mas não desfruta. E do lado o Miranda, que tem dinheiro, mas que só tem porque depende da mulher, que bota o maior galho nele. Tem uma coisa que você pode desistir nesse livro: decorar os nomes dos personagens. São dezenas e dezenas, é uma coisa incalculável, assim, impensável mesmo. Mas 3 deles, pelo menos, eu garanto que vocês não vão esquecer nunca mais. A Pombinha, gostou do nome? O Jerônimo e a Rita Baiana. Oh, Rita Baiana. A Pombinha é uma moça de 17 anos que nunca menstruou. Você conhece alguém assim, Marcelo? Você conhece? Não. Não, o naturalismo privilegiava as anomalias, as patologias. A Pombinha, ao longo da história, acaba perdendo a sua virgindade
com uma mulher. E isso aparecer em uma obra na literatura brasileira no fim do século XIX é totalmente revolucionário, totalmente revolucionário. Cortiço é uma obra que enfrenta um tabu, então, que é o da homossexualidade feminina. No nosso vídeo, A Verdade sobre o Feminismo, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, nós já falamos um pouco aí sobre a luta da Simone de Beauvoir para a libertação feminina. Quem quiser dar uma olhadinha, vale a pena. Vamos ao Jerônimo. O Jerônimo é o exemplo de trabalhador sério, firme, honesto, mas que vai ter um defeito, ele vai morar no cortiço. E o cortiço é o lugar de ginga, de preguiça, de malandragem, de pinga, de café. E ao conhecer a Rita Baiana, que diz no livro que é um fenômeno, que é fantástico, que é uma mulata incrível, sedutora demais, ele acaba se abrasileirando, ele acaba se deixando corromper pelo meio, como nós falamos lá, do naturalismo, né, que determina as pessoas. Então o Jerônimo é um português que se deixa vencer pelo meio. Ao contrário, por exemplo, do João Romão, que é português, que também tem chance de se dar bem, porque a raça dele é boa, segundo a visão científica da época e tal, e vence o meio. O Jerônimo perde pro meio. E aí o Jerônimo passa a fazer coisas, a tomar atitudes que até então eram impensáveis para ele, como tomar uma pinguinha, ser preguiçoso e até mesmo matar um homem. Isso nos leva a um pensamento muito curioso. Esse é um livro bem preconceituoso, é um livro que diz, se você é português, você pode se dar bem, se você é brasileiro, você não pode se dar bem, se você é africano, você já se deu mal. Isso é um exemplo daquilo que a gente pode chamar de romance de tese. Ele é escrito para provar uma ideia. A ideia é o determinismo, no caso. Raça boa, o português. Meio ruim, o cortiço. Eu gosto muito do Cortiço porque ele não fica medindo as palavras. É um livro que chega e fala na lata as coisas do jeito que elas são, sem maquiar, sem fantasiar, sem nada. Por exemplo, a Pombinha, durante o livro, ela vai percebendo quanto que o homem é tonto, é bobo, é fantoche, é idiota nas mãos das mulheres e que uma mulher poderosa pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, com um homem ter, olha, na palma da mão. E é por isso que ela se torna homossexual e é por isso que ela se torna prostituta, para explorar a fraqueza dos homens. Fracos homens. Essa é uma parte assustadora da história e o Gabriel Pensador, do qual nós já falamos aqui no Digitalismo, vocês podem dar uma olhadinha na descrição, fala muito aí, por exemplo, de mulher objeto, e a Pombinha de alguma forma faz o contrário, transformando os homens em objetos. Cortiço também fala um pouco da questão da inveja. De um lado nós temos o Miranda com inveja do João Romão, porque o João Romão tem liberdade. Do outro lado, o João Romão tem inveja do Miranda porque o Miranda leva uma vida de luxo. E nisso entra a filha do Miranda, a Zumirinha, que vai ser o elo, vai ser a ponte para ligar esses dois polos, Miranda e João Romão. Ah, a Zumirinha era detestada pelos pais. Era detestada pelo Miranda porque ele achava que a Zumirinha não era filha dele. E era detestada pela Dona Estela porque ela tinha certeza que era filha do Miranda. No entanto, havia um empecilho para a união entre a Zumirinha e o João Romão. É que o João Romão era amigado com a Bertoleza, uma escrava fugida que ele tinha supostamente libertado com uma carta de alforria falsa. Quando o João Romão quis casar com a Zumirinha, o que ele fez? Ele entregou a Bertoleza para a polícia, sem nenhuma dó, provocando o final trágico que essa história tem, que eu não vou falar especificamente aqui, porque não vem ao caso. Isso mostra o caráter de um homem totalmente selvagem, totalmente sem coração, que comeu a carne, mas não quis roer o osso, como a própria Bertoleza falou. Na realidade, se você observar bem, você vai perceber que a Bertoleza continuou uma escrava mesmo depois da carta de alforria. Porque, na verdade, ela trabalhava sem parar para o João Romão. E não ganhou nada com isso. Isso acontece com muitos empregados que se dedicam a vida inteira para uma empresa e o patrão, na primeira oportunidade em que não precisa mais, vai e dispensa. O Cortiço tem momentos divertidos também. Por exemplo, quando o Henriquinho convida a Leocádia para ir para o matinho em troca de um coelho. Ou seja, os dois vão fazer sexo no matinho e ele vai dar um coelho para ela. E na hora do vamos ver, ela pede para ele fazer um filho nela, porque o marido dela não dava conta. Tem gente que acha engraçado. Isso também é uma coisa assustadora, porque ela queria ter um filho, não era para amar um filho, nem nada disso. Ela queria ter um filho para trabalhar como ama de leite, porque estava pagando bem na época. Ah, a traição é um tema que inclusive o Machado de Assis fala bastante, nós já analisamos ele aqui no canal, vamos deixar na descrição para vocês também, confira lá. A Machona, o Botelho, a Bruxo, Lavadeira Albino, esses são apenas alguns dos personagens interessantes que tem ao longo da história. O episódio do incêndio também, que é épico, que é inesquecível, tem muita coisa acontecendo nesse livro, muita coisa que acontece nesse livro e que óbvio que não dá para falar num videozinho curto como
como esse, mas que eu convido vocês para conhecerem, que convido vocês para lerem, para se aprofundarem, porque vale muito a pena, é muito legal. Encerramos assim mais um Fica a Dica, hoje sobre o livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo. O salve de hoje vai para todos aqueles que já sofreram algum tipo de preconceito por questões sexuais. Gostou do vídeo? Curte, comente, compartilhe, coloque na sua linha do tempo, se inscreva em nosso canal, siga a gente no Instagram, no Twitter, é assim que a gente cresce. Muito obrigado, forte abraço!